Voltamos com o programa Gente em Destaque aqui na TV Câmara. Hoje eu converso com o juiz aqui de Jacareí, o Marcos Reis. No primeiro bloco a gente contou um pouquinho sobre a sua trajetória. E o juiz, a gente sabe que vai de cidade a cidade. Atualmente o senhor está aqui desde janeiro, né? A primeira cidade que o senhor foi trabalhar foi Presidente Venceslau, né? Isso. Como é que foi? Na verdade, como juiz substituto, a primeira designação minha foi para Mirandópolis. Minha sede era Presidente Venceslau, eu fiquei um período em Mirandópolis, até lá eu trabalhei com a doutora Beatriz, que é juíza aqui em São José dos Campos. Ela já era titular lá e uma vara estava vaga e eu fui assumir aquela vara. E depois eu fui para a minha sede, que era Presidente Venceslau. E lá, como substituto, na verdade, o substituto ele auxilia na sede, eram 3 varas. 3 varas lá em Presidente Venceslau na época, os três ali, excelentes juízes na época, que eu conheci, que receberam a gente muito bem. E na região existiam as outras comarcas, né? Presidente Epitácio, Rosana, Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema, Santo Anastácio. Cheguei para Dracena, que também era outra circunscrição. Dracena, fui designado para Presidente Prudente, para Rancharia, vários lugares aí, até passei para você. Então, na verdade, a gente ficava basicamente centrado em Presidente Venceslau, mas nós cobríamos a região toda. Eu e o Dr. Fernando França Viana, um colega maravilhoso aí que nós éramos amigos, inclusive, de clube, frequentava o mesmo clube. Nós somos, assim, nós dois acabamos escolhendo Venceslau na época que fui fazer a opção pela cidade. Fomos juntos para lá e isso também ajudou. E aí eu fiquei lá por mais ou menos 2 anos e pouco. Depois de lá eu me removi para Ribeirão Preto, a carreira na época estava muito parada. Não tinha possibilidade de promoção ainda, como para virar um juiz. Na época o juiz era de primeira entrância, né? Hoje não tem mais isso, mas era primeira entrância. E a carreira estava parada. Acabei me removendo como juiz substituto para Ribeirão Preto também. E aí eu fiquei um tempo na região de Ribeirão Preto, também fui muito feliz lá, colegas maravilhosos. E antes de me promover para Santa Rosa de Viterbo, foi a primeira cidade de primeira entrância. O senhor lembra o primeiro júri que o senhor fez como juiz titular? Juiz titular? Que crime era? Como juiz substituto, lembra? Eu fiz bastante júri em Ribeirão Preto, fiz alguns júris na época lá na região de Presidente Venceslau. Depois eu fui para Andradina, não tinha a vara do júri, eram 3 varas, a vara do júri era outra colega que fazia. Em Santa Rosa de Viterbo eu não fiz nenhum júri. E depois de Andradina fui para a capital, auxiliar da capital, fiquei no Fórum João Mendes, no cível direto, não saí de lá. E eu vim fazer júri quando eu assumi Itaquaquecetuba. Né? Eu fiz acho que uma média de 480 júris lá. Nossa. No total, o período que eu fiquei 9 anos lá. Foi uma média de 480, acho que talvez um pouco mais. Porque o senhor fala em cidades pequenas, né? Santa Rosa de Viterbo tinha 25 mil habitantes hoje, né? Pequena. Não acontece muita coisa lá para um juiz poder, nessas cidadezinhas pequenas assim, né? Depende da cidade. Tinha cidade pequena problemática, tem bastante cidade pequena problemática, tem muito processo, com a vara atolada de processo. Então não é muito indicativo de que é uma cidade tranquila e pacata. Santa Rosa de Viterbo é uma cidade muito pacata, as pessoas bacanas. Eu lembro que eu fiz eu presidi uma eleição municipal lá e os dois adversários políticos se gostavam. Eles eram adversários políticos, mas ao mesmo tempo se gostavam, então não tinha confusão, não tinha briga. Acho que não teve nenhuma representação para o juiz eleitoral na época, eu era juiz eleitoral lá. Ao contrário de Itaquaquecetuba, que já era uma eleição mais polvorosa, vários candidatos, né? E problema todo dia, representação. Então, assim, para ter uma ideia, era uma cidade
E que eu lembro na época que o vereador mais eleito era o delegado da cidade, foi o delegado da cidade que foi o vereador mais eleito. E os dois candidatos a prefeito se respeitavam, então era uma eleição totalmente limpa, né? A gente, assim, difícil ver isso em todos os lugares que eu passei, difícil ver, mas uma eleição totalmente limpa. Cidade pequena, assim, geralmente a diferença de votos, assim, 10 votos, diferença, então, né, para eleger um. Mas eu lembro bastante dessa eleição municipal. E o senhor lembra, assim, de situações que marcaram esse começo de carreira, algum crime que o senhor tenha julgado, alguma coisa que marcou, assim, ou não? Foi tanta coisa, são 18 anos, né? Agora, completando 18 anos de magistratura agora, são tantas coisas. Na época, né, a gente marcou muito, na época, a gente tinha uma amizade com, não sei se você lembra do Dr. Machado, que é o juiz lá de Prudente, foi assassinado. A gente tinha uma convivência muito grande com ele, eu estava lá naquela época, eu estava nesse trajeto de Venceslau para Ribeirão Preto, e a gente tinha uma amizade muito grande com ele, nós íamos para Prudente, de Venceslau para Presidente Prudente toda quarta-feira jantar com ele, na época, e pra gente foi um baque, né, quando ele foi assassinado naquela época. Então isso marcou para mim bastante a época de juiz substituto por conta do carinho que a gente tinha por ele. Foi uma das pessoas que recepcionou muito a gente lá, a gente ajudou bastante, prestou todo o auxílio, todo mundo gostava dele naquela região. Então eu lembro que essa foi uma das que me marcou bastante na época que ele foi assassinado brutalmente. Mas assim, casos a gente viu de tudo lá, né? Desde problemas ambientais, porque ali a gente ficava na Presidente Epitácio e Rosana, muito com a construção da usina Sérgio Mota na época, problema diretamente envolvendo a CESP, não só problema ambiental, como problema de desapropriação, bastante coisa. E nessa cidadezinha que o senhor percorreu aí nessa sua trajetória, se eu tivesse que escolher uma para voltar para morar, não de condições de trabalho assim, mas boa para morar, qual que o senhor iria? Difícil falar, né? Cidade pequena. Eu sempre morei na cidade grande, né? Tô acostumado a cidade grande. Difícil. Eu frequentava muito o Tietê, que era uma cidade meus pais tinham propriedade rural lá na época. Eu gostava, mas para passar o final de semana assim, a minha vida sempre foi em cidade grande. Eu gostava da calmaria da cidade pequena quando eu morava, né? Mas assim, não sei te falar. Eu gostava muito de Ribeirão Preto, eu gostei muito de Ribeirão Preto, mas é uma cidade gigantesca, né? Dracena era uma cidade bacana, uma cidade muito legal. O próprio Presidente Venceslau, a gente foi muito bem recebido na época, fizemos muitos amigos lá na região. As pessoas gostavam bastante da gente lá. Não sei te falar uma resposta assim, se eu voltaria para morar. O senhor ficou mais tempo em Itaquaquecetuba, né? Itaquaquecetuba, na verdade, foi até engraçado. Eu me promovi para lá, já com uma entrância final, né? O último estágio antes do Tribunal, né? De Justiça. Isso foi em 2009, me parece, né? 2009 para lá. E eu achei que ia ficar lá por pouco tempo e nessas a carreira acabou fechando e eu não conseguia remover, eu acabei ficando, criando um carinho pelos funcionários do cartório, pelas pessoas ali que quisiam ficar, a gente ficou muito envolvido, muitos anos lá, né? E eu acabei ficando lá por 9 anos, né? Ganhou depois até a gente título de cidadão, né? Título de cidadão, quando vim para cá, para Jacareí, removido, né? Depois nessa trajetória eu morava em São Paulo ainda, eu acabei saindo de lá, de São Paulo, eu fazia o trajeto Itaquá-São Paulo todo dia, e nessa trajetória eu acabei vindo com a família, a gente resolveu vir para São José dos Campos, com a família, minha esposa, e na época eu tinha um filho, hoje eu tenho 2, né? E viemos para São José e começamos a morar aqui, aí tinha que esperar realmente alguma coisa aqui perto. E a minha possibilidade seria só por remoção, né? Promoção não mais, né? Por conta de eu estou no último estágio, última etapa antes do tribunal. E aí fiquei lá por 9 anos, né? Guardando. Aí com a saída do Dr. Josué aqui, acabou abrindo a possibilidade de vir para cá e eu fui muito bem recebido aqui em Jacareí. E aí, o que você achou da cidade? Tá quase um ano aqui na cidade já? Olha, é uma cidade muito bem organizada. Impressionou bastante a questão das faixas de pedestre. Em poucos lugares no Brasil as pessoas respeitam a faixa de pedestre como aqui. Até no primeiro dia eu fiquei
Fomos almoçar aqui no lado, no restaurante aqui do fórum. Parei na primeira semana, né? Parei na guia e todos os carros pararam. Falei, não é possível, né? Mas estamos nos Estados Unidos, na Europa acaba acontecendo isso, né? Você pisa o pé na rua, os carros param. Em São José dos Campos, se eu fizesse isso, eles passavam com o carro em cima de mim, né? Mas aqui é impressionante, a educação das pessoas, os funcionários do fórum, meus funcionários do cartório da primeira criminal, fui bem recebido. E uma cidade muito viva, né? Porque Jacareí, assim, São José, lógico que é uma cidade maior que Jacareí, mas Jacareí, ao mesmo tempo que tem 200 e poucos mil habitantes, parece que, acho que não sei se é uma impressão minha, o senhor também pode falar que é um cidadão novo aqui na cidade, né? Ela mantém um pouco a alma de cidade pequena, né? Eu também acho, mantém, mas ao mesmo tempo o pessoal me parece que gosta muito daqui, vive bem, é feliz aqui, né? Todos os contatos que eu tenho com todas as pessoas que são daqui de Jacareí. O promotor que está trabalhando comigo hoje, o Dr. Carlos, ele estava em Mogi das Cruzes, eu conheci ele lá na época em Mogi das Cruzes, né? Eu fazia colégio recursal, eu era presidente do colégio recursal em Mogi das Cruzes. Eu conheci ele lá, né, e ele veio exatamente para trabalhar comigo, né? Abriu o cargo do segunda promotoria, não sei, a promotoria, na minha vara são 2 promotores, e ele é nascido e criado em Jacareí, né? E ele tem amor pela cidade, né? Ele fala bem, eu sempre converso com ele sobre Jacareí, então foi bacana encontrar hoje tem um promotor que trabalha aqui no fórum, mais ou menos ele chegou um pouco depois que eu, né? Chegou em abril, acho que me parece. Não sei se foi em abril, mas ele é nascido e criado em Jacareí. Isso é bacana. Quer dizer, esses percursos que o senhor tomou, quando a pessoa vai ser juiz numa cidade, ela não tem prazo para ficar, né? Ela fica... Você tem um cargo, você é juiz titular, você pode sair a hora que você quiser, se tiver vaga de outro local. Poderia ter ido para São Paulo antes, quando eu já estava em Itaquá, depois de alguns anos, abri a oportunidade para ir para São Paulo, para Mogi, mas eu queria vir para cá, para a região do Vale do Paraíba, e toda a família já está aqui. Morando em São José. Mas assim, aqui hoje em Jacareí, como titular, você tem a opção de continuar aqui até a hora que você quiser. Na verdade, é uma opção sua sair. Você tem uma inamovibilidade na carreira, né, em relação a isso. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa Gente em Destaque. Até já.